Bom, e agora eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para a nossa cobertura eleitoral, essa cobertura hoje que é feita com a equipe da Revista Oeste e o programa 4x4, em parceria, o analista político, cientista político da Fundação, vamos lá, da Liberdade Econômica? Liberdade Econômica. Da Liberdade Econômica, Paulo Kramer, seja muito bem-vindo aqui à nossa roda de conversa. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vamos lá. Bom, quem quer começar nossa roda de perguntas aqui para o cientista político? Eu posso começar. Eu gostaria de aproveitar, em primeiro lugar, dar uma boa tarde aqui para o nosso querido Paulo Kramer. Nós tivemos uma questão meio esquisita pós-pandemia, porque geralmente a gente acredita no Brasil que a economia é definitivamente aquilo que vai definir votos, né? Ou seja, o Lula conseguiu votos no Nordeste por causa do Bolsa Família ou coisas do tipo. O senhor acha que continua se tendo essa questão como fundamental? Afinal, nós estamos com inflação baixa, uma das inflações mais baixas do mundo. Mas eu acho difícil, por exemplo, imaginar que, sei lá, alguém que não tenha muita instrução, que não entenda o que significa inflação, por exemplo, vá saber, olha, apesar de eu estar pagando, sei lá, mais caro na cesta básica, eu estou com a inflação mais baixa do que na Ucrânia, do que na França, do que nos Estados Unidos, então eu vou votar no Bolsonaro. Como o senhor analisa essa questão da economia nesta eleição? O que tem de diferente? Olha, de uma maneira geral, existe um lag de tempo, tá certo? Um delay entre a melhora da economia e o começo da percepção de que a economia está melhorando. Eu me lembro aqui, o Augusto provavelmente vai se lembrar também, mal comparando, né? Que em 92... depois da Primeira Guerra do Golfo, lá nos Estados Unidos, a economia, ainda sob o George Bush pai, estava melhorando, tá? Mas não deu tempo dessa melhora se fazer sentir, né, na percepção do consumidor, na percepção do trabalhador, e aí deu Bill Clinton. Exatamente. Congelou a imagem aqui? Tem algum problema na imagem? Acho que... Não. Bom, Aqui tá okay. Pronto. Estamos ouvindo. A gente está ouvindo? Paulo? Não, tá... Estou ouvindo. Então... Deu certo. Pode concluir, Paulo, Pode continuar, Paulo. Nós que interrompemos aqui. Não. Então veja, existe uma veja, a economia ficou gravemente afetada, negativamente afetada pela pandemia, né? Essa recuperação, apesar de bem-vinda, claro, não é? E relativamente vigorosa, ela é recente. Então, ainda, provavelmente, não tenha se feito sentir, não é? Na percepção do consumidor, na percepção do trabalhador, enfim, do cidadão eleitor, tá? Paulo Kramer, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o Brasil, né, ele tem hoje 32 partidos. E o Augusto comentou agora há pouco que talvez, né, que a gente talvez esteja caminhando para um cenário de 2 partidos, né, já que está havendo uma polarização maior entre uma esquerda e uma direita. Eu queria saber se o que o senhor acha disso, né? Ou não, essa realidade dos 32 partidos vai continuar ainda por muito tempo? Olha, 32 partidos, hoje, com existência legal, mas o número deles na Câmara dos Deputados, por exemplo, já diminuiu em relação a legislaturas anteriores, né? Eu costumo dizer o seguinte: são tantas posições, quer dizer, existiriam tantas posições políticas diferentes numa democracia moderna, numa democracia avançada, para justificar 32 partidos, porque o quadro partidário brasileiro mais se assemelha a um Kama Sutra de posições políticas, tá certo? Tá certo. E é óbvio que isso não corresponde à realidade, né? Agora, nas eleições para o executivo, né, nos governos estaduais, mas sobretudo para a presidência da República, nós já temos uma bipolarização há muito tempo, como nós sabemos.
Antes era PSDB versus PT, né? Agora é Bolsonaro contra o PT, né? Mas isso já ocorre há algum tempo. Com relação a esse nosso quadro partidário inflado, eu concordo com o Augusto, concordo com vocês, né? Eu acredito que a gente está dando tímidos passos adiante, no sentido de superar isso, ou pelo menos minimizar esse quadro partidário caótico com a cláusula de barreira, não é? Com a cláusula de barreira ou de desempenho, e também com a exigência de que não se façam mais coligações proporcionais nas eleições para deputado e para vereador, né? Agora, o problema é que o nosso sistema, o sistema de representação proporcional à brasileira, né, que nós temos, ele é lamentável, ele é uma vergonha, porque aqui o eleitor vota em quem vê e elege quem não vê. E fica muito difícil explicar esses detalhes das sobras, não é? Então assim, é preciso insistir, não é? Aquela coisa de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem tem, como vocês, a responsabilidade de formar opinião no Brasil, vocês precisam continuar insistindo na reforma política que mude o nosso sistema eleitoral, porque veja só, o sistema partidário, ele é uma função, ele depende do sistema eleitoral. Houve um cientista político francês do século passado, chamado Maurice Verger, né, que introduziu até a chamada Lei de Verger, né? Quando os sistemas eleitorais tendem a ser majoritários, voto distrital, por exemplo, voto distrital puro, não é? A tendência é a bipolaridade, apenas 2 partidos competitivos, né? Quando você tem uma situação intermediária, que é, por exemplo, o voto distrital misto, como na Alemanha, né, você já tem um quadro partidário um pouco maior, mas assim mesmo não partidário caoticamente numeroso, né? E nos sistemas de representação proporcional, a tendência é que haja um número maior de partidos. Agora, nessa representação proporcional à brasileira, aí é o caos total, entendeu? Aí é realmente uma bagunça, esse Kama Sutra de posições políticas que eu falei. Antes de passar a bola aqui, Augusto, só lembrando que a gente está ao vivo com Paulo Kramer, ele que é cientista político da Fundação da Liberdade Econômica, e quero trazer para você o dado mais atualizado aqui da apuração das urnas, com quase 20% das urnas apuradas, nacional, 18,89% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro com 47,96%, Lula com 43,3%, Simone Tebet com 4,52% e Ciro Gomes com 3,05%. Lembrando que são quase 20% aí das urnas apuradas, e aí já pergunto para o Paulo se a gente já pode fazer uma análise aí com um quinto, mais ou menos, dos votos apurados, porque esse resultado não confere com as pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado. Então vamos dar uma dobradinha aqui, Augusto. Pronto. Então gostaria que você aproveitasse para comentar aí esses resultados prévios, né? O Augusto que fala ou eu? Eu faço a mesma pergunta da Paula, subscrevo. Faz. Como é que você está vendo esse quadro e se você acha que já permite algumas projeções, previsões? O que você acha, Paulo? Olha, esse quadro aponta, felizmente, na minha opinião, tá, para um declínio crescente e, acredito eu, inexorável, viu, Augusto, da influência desses institutos de pesquisa. Perfeito. Tá, na cabeça do eleitor. Tá? A gente já tinha visto isso em 2018. Eles erraram, mas erraram muito já naquela eleição. Tá? Para todos esses institutos, praticamente, durante a maior parte do tempo, Bolsonaro perdia para qualquer um, vocês se lembram, não é? E nessa eleição agora, né, a mesma coisa. Veja, a gente, talvez uma coisa que a gente já possa começar a fazer, né, no sentido de esclarecer as pessoas,
é que esses institutos não são institutos coisa nenhuma. Eles usam esse nome para dar um verniz acadêmico de credibilidade científica para os seus resultados. Não, eles são empresas de pesquisas. São empresas de pesquisa. Instituto coisa nenhuma. Instituto coisa nenhuma. Né? Então é bom a gente alertar o eleitor, porque o que eu percebo e vejo isso como um avanço para a consciência cívica e política do país é que eles estão com cada vez menos capacidade de induzir o voto das pessoas. Isso é muito bom. Perfeito. Paulo, em 2018 a gente viu um fenômeno dos puxadores de votos, né? Agora falando para eleições para deputado federal, estadual. Como é que você enxerga esse panorama neste ano, nestas eleições? Veja, o quadro com o fim das coligações proporcionais, ele ficou um pouquinho mais nítido, né? Mas, como nós falamos, ainda existem muitos partidos, etc, etc. E também, não é, foram criadas algumas limitações para impedir casos como o do Enéas, em eleições anteriores, né, que teve muitos votos para deputado federal, e aí arrastou consigo gente que não chegava nem a ter 1.000 votos. Agora é preciso, pelo menos, ter 10% dos votos válidos para que um candidato se beneficie do puxador de legenda, né? Agora, ele vai continuar existindo, e o nosso sistema eleitoral continuará sofrendo desse grave defeito, não é? De falta de transparência, de opacidade dos resultados, porque, repito, aqui o eleitor vota em quem vê e elege quem não vê. Então não é de se admirar que as pessoas esqueçam em quem votaram, tá certo? E que ninguém esteja aí para partido, para candidato, para coisa nenhuma, né? Porque já existe um viés, né? Infelizmente, um viés forte ainda da opinião pública brasileira, a considerar que as eleições que realmente valem são as eleições para o executivo, para presidente, para governador, né? Alguma coisa para o Senado, que é uma eleição majoritária, né? Mas, olha, quando chega na proporcional, para deputado federal, deputado estadual, vereador, né? É um horror, né? É um horror. As influências são as mais aleatórias possíveis, né? Mais aleatórias possíveis. Nós deveríamos garantir um sistema, o Brasil deveria garantir um sistema em que a maioria dos votos obtidos pelo candidato, não é, corresponda ao que esse candidato alcançou. Quer dizer, a vitória ou a derrota, conquistou uma cadeira ou não conquistou uma cadeira. É assim que eu vejo.